Ora, então, se o que é verdade depende da cultura a qual cada indivíduo pertence, como vamos definir o que ensinar às novas gerações? Como definir-se um currículo comum a todos se não existe uma cultura comum a todos? Se existem milhares de culturas particulares, existirão então milhares de currículos? Ou seria o currículo dissolvido e em seu lugar colocado um suposto diálogo entre as culturas, nas quais estão inseridos os alunos? Bom, mas o que define a cultura de cada aluno? Se nós formos falar na cultura de cada aluno, o que define essa cultura? É a etnia a qual pertence esse aluno? É a sua classe social? É o gênero? É a idade? É o local onde mora o aluno? Ou seriam os meios de comunicação aos quais o aluno teria acesso, ou por meio dos quais se teria acesso ao aluno? Seriam os estilos musicais que definiriam a cultura do aluno? Seriam as religiões, as atividades de lazer, ou seria o esporte preferido? Afinal, o que define a cultura do aluno? O relativismo, tanto em seu aspecto epistemológico como no seu aspecto cultural, leva a uma ausência de referências para a definição do que ensinar às novas gerações. Diante dessa indefinição, não é de se estranhar que outra ideia muito difundida pelas pedagogias contemporâneas seja a de que o cotidiano do aluno deveria ser a referência central para as atividades escolares. Ou, dizendo de outra forma, são considerados conteúdos significativos e relevantes para o aluno apenas aqueles que tenham alguma utilidade prática no cotidiano do aluno. Soma-se a esse utilitarismo o princípio epistemológico pragmatista de que o conhecimento, que eu já comentei aqui, que o conhecimento tem valor quando pode ser empregado para a resolução de problemas práticos da vida cotidiana. O já citado pensador pragmatista, William James, definiu que seria verdade tudo aquilo que fosse para nós melhor acreditar, ou seja, aquilo em que acreditássemos e que fosse melhor que acreditássemos, isso seria verdadeiro. Nessa perspectiva, o conhecimento, então, como eu disse, é uma ferramenta. E é uma ferramenta cuja validade epistemológica e pedagógica seria determinada pela prática cotidiana. A prática cotidiana é que determina o que é válido ou o que não é válido em termos dos conteúdos escolares. Atualmente, essa ideia tem um nome, ela se chama aprendizagem significativa ou conteúdos contextualizados. Então, a ideia de contextualizar os conteúdos escolares acaba sendo reduzida à ideia de subordinar os conteúdos escolares ao cotidiano dos alunos. Ensinar conteúdos que não tenham utilidade no cotidiano do aluno tornou-se uma atitude antipedagógica. Porém, eu poderia fazer questionamentos, como, por exemplo, qual é a aplicação da teoria da evolução das espécies no cotidiano do aluno? A teoria da evolução das espécies tem uma utilidade prática? Eu acho que não. Bom, então, se ela não tem utilidade prática no cotidiano do aluno, ela não deve ser ensinada na escola? Como um conteúdo científico tão essencial, ele pode ser considerado inútil, desnecessário, irrelevante para o currículo escolar. Também vamos pegar até algo até um pouco mais prosaico, a ideia de que não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno ao seu próprio eixo, o que produz em nós a ilusão de que o Sol estaria girando em volta da Terra. Bom, ensinar isso aos nossos alunos terá alguma aplicação prática no seu cotidiano? Não. Tanto que no cotidiano os alunos continuarão a falar como nós falamos. Onde é que o sol nasce? Onde é que o sol se põe?
Para onde o sol está indo? O sol está indo para lá, então à tarde vai ter sombra aqui. Nós falamos assim no cotidiano. Mas isso quer dizer que nós desconheçamos essa verdade científica de que o Sol não gira em torno da Terra? Não, nós não desconhecemos essa verdade. Só que ela não tem aplicação prática no nosso cotidiano. Eu diria que uma das consequências mais perversas dessa limitação da validade do conhecimento à sua utilidade na prática cotidiana é a reprodução das desigualdades sociais e dos preconceitos que naturalizam essas desigualdades. Porque como as desigualdades sociais refletem-se nas diferenças, nas desigualdades em termos do cotidiano das pessoas, então, se nós aprisionarmos a aprendizagem escolar ao cotidiano das pessoas, nós estaremos aprisionando a aprendizagem escolar, os conteúdos escolares, às desigualdades sociais reproduzidas por meio das desigualdades no cotidiano das pessoas. Essa supervalorização do cotidiano conduz a uma outra supervalorização, a daquilo que tornou-se bastante conhecido no meio educacional como conhecimento tácito. Passou-se a valorizar sobremaneira isso que é o conhecimento tácito, que é um conhecimento pessoal, circunstancial, não verbalizado. Quem definiu o conhecimento tácito, quem o estudou, foi o teórico chamado Michael Polanyi, que é citado por vários autores, como, por exemplo, Donald Schoen, que todos conhecem pela teoria do profissional reflexivo, e Friedrich von Hayek, um dos grandes pensadores neoliberais. Não é por acaso, me parece, que essas referências, esses autores tomem como referência Polanyi, que, aliás, juntamente com Hayek, foi um dos integrantes da Sociedade Montpellier, que foi uma sociedade criada para a defesa internacional do pensamento neoliberal. Então, esse filósofo, esse epistemólogo que tanto desenvolveu a ideia de conhecimento tácito, que tornou-se tão usada em educação, particularmente quando se fala em formação de professores, é preciso ser visto no contexto filosófico, político e ideológico como um todo, no qual ele desenvolveu seus estudos. E esse contexto era o contexto ideológico do neoliberalismo. Eu já analisei um pouco, de maneira crítica, essa supervalorização do conhecimento tácito na formação de professores em um texto que foi publicado no ano de 2003, intitulado Conhecimento Tácito e Conhecimento Escolar na Formação de Professores. Foi publicado na revista Educação e Sociedade. Está na internet esse texto. E o subtítulo desse texto é Por que Donald Schoen não entendeu Lúria? E eu explico naquele texto que na teoria do Donald Schoen sobre o profissional reflexivo e sobre o professor reflexivo, há uma desvalorização do conhecimento escolar, do conhecimento científico, do conhecimento teórico e uma supervalorização do conhecimento tácito, cotidiano, pessoal, circunstancial.